Vanguardas europeias, dadaísmo. A destruição também é criação. Grupo: Pedro Henrique Penso Valentini, Otávio Volpini, Luca Exel Corá, Pedro Pascoal Brambila, Eduardo Vieselli, William Gonçalves Mineto e Morgan Zanco Jr. O dadaísmo foi um movimento artístico pertencente às vanguardas europeias do século XX, cujo lema era "A destruição também é criação". A intenção principal do movimento era chocar a burguesia da época através de uma arte totalmente diferente do comum. As obras tinham como base a desconstrução, o caos, além de usar elementos de pouco valor ou que não eram vistos como arte. A intenção era desconstruir as ideias conceituais da arte da época, influenciando várias áreas artísticas como a pintura, as esculturas e a poesia. Foi considerado o movimento propulsor das ideias surrealistas e tinha um caráter ilógico, antirracionalista e de protesto. Isso porque, através da ironia, buscava questionar a arte e, sobretudo, seu contexto histórico, com a ocorrência da Primeira Guerra Mundial. Não se sabe exatamente de onde surgiu o nome do movimento. Em francês, Dada significa cavalinho de pau, ou ainda brinquedo de criança, porém acredita-se que o nome tenha sido escolhido aleatoriamente. Vanguardas europeias. São chamadas vanguardas europeias as diversas tendências artísticas que floresceram no continente europeu no início do século XX, que acabaram por influenciar todo o mundo ocidental. Em busca de uma ressignificação do que era considerado arte, os artistas das vanguardas romperam com todas as tradições anteriores, fazendo diversas experimentações com materiais e técnicas diversas, consolidando o caminho para o surgimento da chamada arte moderna. São elas futurismo, surrealismo, cubismo, expressionismo e dadaísmo. Vanguarda é o nome dado às tropas militares que vão à frente em um exército, aqueles que são os primeiros. Por isso a palavra metaforicamente também significa pioneirismo, justamente o que esses artistas representaram. Agora falando um pouco sobre as principais características do dadaísmo, que estão muito relacionadas ao contexto histórico da época, né? Um contexto histórico de crescimento urbano e tecnológico por conta da Revolução Industrial e também de terror e violência por conta da Primeira Guerra Mundial. E todo esse contexto histórico acabou influenciando os artistas e as características de suas obras, né? Entre essas características nós temos o rompimento com os modelos tradicionais e clássicos, com a busca de ir contra a arte em si, né? O espírito de protesto contra o capitalismo, contra a guerra e etc. O anarquismo e niilismo, né? Já que o anarquismo foi um dos grandes causas do surgimento do dadaísmo, né? A busca do caos e da desordem, né? O caráter irônico, radical, destrutivo, agressivo e pessimista, a aversão à guerra e aos valores burgueses, muito dessa aversão à guerra por conta de o surgimento do dadaísmo ser em Zurique, né, na Suíça, onde a Suíça era neutra na guerra, ou seja, podia falar, xingar sem ter uma punição, né? Rejeição ao nacionalismo e crítica ao consumismo capitalista da época. No mesmo período em que o dadaísmo surgiu e tinha seu ápice na Europa, no Brasil, a arte moderna vivia seus dias gloriosos, como a Semana da Arte Moderna de 1922. Em comum a necessidade de produção de obras de arte polêmicas e originais, e foram justamente esses elementos que permitiram que o dadaísmo no Brasil alcançasse a abrangência que conseguiu. Entre os desejos da arte moderna no Brasil, estava a busca por liberdade criativa e de expressão, especialmente conseguidas por meio das características do dadaísmo europeu. E foi assim, por meio da apropriação dos ideais dadaístas, que o modernismo no Brasil absorveu a anti-arte e seus discursos políticos, filosóficos e inquietantes. O dadaísmo no Brasil influenciou alguns artistas plásticos, porém a influência maior foi vista na literatura. O movimento foi exposto por artistas e escritores dos primeiros anos do modernismo no Brasil, uma vez que eles desejavam algo que fosse mais arrojado e gerasse polêmica. Flávio Carvalho foi um dos grandes artistas a representar o movimento artístico no país. Ele se destacou porque adquiriu todo o conhecimento do dadaísmo durante o período que conviveu na Europa com os dadaístas. Na literatura, o grande influenciador do movimento dadaísta foi o escritor Mário de Andrade. Ele foi o precursor do movimento modernista no país, e aproveitou essa tendência para praticar em seus poemas as características nonsense, sem sentido do dadaísmo. Em seu livro Pauliceia Desvairada, o ator exibe um poema chamado Ode ao Burguês, que dizia: Eu insulto o burguês níquel, o burguês burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco.
Dadaísmo foi um movimento que surgiu no início do século XX, dentro de um cabaré em Zurique, na Suíça, no ano de 1916. Seu nome é derivado da palavra Dada, que pode ter múltiplos significados e não significar coisa alguma. Surgiu em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, como um movimento de contestação aos valores culturais. Contrário à racionalidade e à arte acadêmica, privilegiou o nonsense, a ausência de significado, e defendeu a arte espontânea. Ele foi idealizado por anarquistas intelectuais germânicos que queriam desconstruir a arte, contrariando a sociedade, a religião, a ciência e a filosofia. Eles regaram o dadaísmo como uma conduta irracional, ilógica e desordenada. Principais autores: Hugo Ball. Era poeta, escritor e filósofo alemão, nasceu em 1886 e morreu em 1927. Foi escritor do livro Manifesto Dadaísta. Marcel Duchamp. Nasceu na França em 1887 e morreu em 1968. Foi pintor, escultor e poeta e um dos precursores da arte conceitual. Sua obra mais famosa é A Fonte. Hans Arp. Nasceu em 1886 e morreu em 1966. Foi uma figura marcante nas vanguardas europeias. Era pintor, escultor e artista gráfico, buscando em suas artes simplicidade e pureza, e foi um dos pioneiros da arte abstrata. Ruth Roisman. Nasceu em 1886 na Áustria e morreu em 1971. Era artista, poeta e romancista. Foi crítico às instituições da Alemanha durante os anos transcorridos entre as duas guerras mundiais. Francis Picabia. Nasceu em 1879 e morreu em 1953. Foi um pintor e poeta francês. No ano de 1916, publicou em Barcelona o primeiro número de sua revista dadaísta, nomeada 391. Max Ernst. Nasceu em 1891 na Alemanha e morreu em 1976. Aprendeu a pintar com seu pai ainda muito jovem. Aos 15 anos, já era capaz de copiar paisagens de Van Gogh. Em 1919, junto com John Arp, fundou o grupo dadaísta. Man Ray. Nasceu em 1890 na Pensilvânia e morreu em 1976. Estudou arquitetura, engenharia e artes plásticas. Começou a pintar quando ainda era jovem. Foi fotógrafo, pintor e anarquista, além de ser um dos nomes mais importantes do movimento dadaísta da década de 1920. Em 1915, conheceu o pintor francês Marcel Duchamp, com quem fundou o grupo dadaísta nova-iorquino. Bom dia, Sora. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as principais obras do dadaísmo. Bom, quando a gente fala sobre as obras dadaístas, é imprescindível falar sobre a obra A Fonte, criada em 1917 por Marcel Duchamp. Esse trabalho artístico representa a réplica de um mictório adquirido por Duchamp em meados de 1917, sublinhando dessa forma a característica de tirar um objeto comum de seu cenário habitual para colocá-lo num contexto não usual. Bom, outra obra que possui uma relevância significativa para o movimento dadaísta é O Crítico de Arte, de Raoul Hausmann, uma fotomontagem que carrega consigo fortes conotações críticas ao sistema e que por vezes apresenta ironias e autorreferências. A obra possui também uma característica marcante do dadaísmo, o uso da tipografia, que é a arte e o processo de criação na composição e impressão de um texto, na qual ressalta a ideia de aderir textos, frases e diversos outros elementos de diferentes fontes, como por exemplo, uma série de recortes de revistas e jornais. Bom, uma das obras mais icônicas do dadaísmo é o LHOQ, feito também pelo Marcel Duchamp, onde ele representa de forma assertiva a característica de adaptação de esculturas e itens variados para compor a fotomontagem, considerando que a obra foi criada a partir de um cartão postal da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, no qual o artista desenhou um bigode e um cavanhaque. A peça também apresenta elementos de sátira, rejeitando a estética de arte erudita, que é a arte de alta instrução, adquirida pela leitura e pelo estudo. Por fim, a gente tem a Construction for Noble Ladies, que é uma colagem em escultura abstrata, projetada pelo artista Kurt Schweitzer. Não faço a menor ideia como se lê.
Esse tipo de montagem também exemplifica o estilo de escultura feita com objetos encontrados, pois é constituída com uma variedade de materiais quebrados, como um funil, um trem de brinquedo de metal, rodas quebradas e outros objetos de sucata. A montagem também possui a conotação do desvio da arte padrão, uma vez que a mesma apresenta pinturas ásperas e posicionamento desarmônico quando comparado aos padrões estabelecidos na época.